Olá, pessoal, salve, salve. Estamos aqui de novo, mais um episódio do Vaz Executiva. Eu e meu parceiro Edson Salgueiro, para dividir com vocês temas polêmicos e assuntos interessantes do mundo do futebol e do mundo corporativo. E aí, Salgueirão, como é que estão as coisas? Tudo bem, Lucião? Tamo junto. Mais uma, vamos em frente. Gente, obrigado pela nossa audiência de sempre, vocês estão sempre nos prestigiando. Bom, hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico, que é o prêmio The Best e a Bola de Ouro. São temas assim que chamaram muita atenção, até porque a ideia era que o Vini ganhasse, né, e o Vinícius Júnior, então ficou aquela polêmica, realmente foi justo ou não foi justo? Por que ele não ganhou? E a gente tem lá alguns questionamentos para fazer, né? Então, quando a gente pensa assim, como brasileiros, a gente gostaria que ele ganhasse. Mas se a gente analisar a questão de um ângulo muito mais amplo, não só a bola em si, não só as jogadas de efeito que ele consegue produzir, mas tem um conjunto que tem que ser analisado. Você concorda, Wilson? Porque, veja bem, ele está lá num campo. Nós temos lá muitas pessoas observando comportamentos. Não é só o cara é muito habilidoso, é muito técnico, maravilha, isso é visto também. Mas quando você vê o conjunto da obra, tem alguns pontos que são polêmicos e que acaba meio que desmotivando até aqueles que vão pontuar quem que vai ganhar e analisam já no conjunto que talvez outro merecia mais do que ele. Como que você vê isso? E sempre a gente fazendo essa comparação com o mundo corporativo, que eu acho que o legal é a gente entender o quanto isso influencia a gente na nossa vida corporativa. Exatamente. Bom, obrigado, Salgueiro, pela pergunta. Vou fazer do Salgueiro as minhas palavras. Obrigado a vocês pela audiência de estar com a gente. E eu sempre gosto de abrir, assim como em outros episódios, o que na linguagem do mundo corporativo, do financeiro, chama-se de um disclosure. Bonita essa palavra, né? Mas é só para deixar claro, nós não temos intenção de ser donos da verdade, nem eu, nem o Salgueiro. A gente gosta de colocar aqui os assuntos que são polêmicos para que você aí do seu lado, junto com a sua família, com seus amigos, com seus colegas, possa também debater, possa também chegar a uma conclusão. Esse tema que o Salgueiro colocou aqui, especificamente da bola de ouro, e mais especificamente ainda falando do Vini Júnior, ele tinha todo o conteúdo futebolístico e técnico, na minha opinião, para levar esse título. Ele foi um cara bem vertical, fez bastante gol, fez bastante assistência durante o período em que ele estava lá. E sem a menor sombra de dúvida, no meu modo de ver, o motivo pelo qual ele não foi o escolhido foi comportamental. E comportamental tanto extra-campo como dentro de campo. Por um período, eu diria apenas extra-campo. E aí é inevitável a gente fazer uma menção e uma analogia ao Neymar. O Neymar teve as mesmas qualificações, teve seus grandes momentos ao longo da carreira, teve tudo para fazer aquele trio, Cristiano Ronaldo e Messi, que ganharam vários, e ele nunca ganhou um título. E volto a insistir, no meu modo de entender, porque o comportamento dele, tanto dentro de campo como extra-campo, não era condizente a um ídolo. E um ídolo, na minha opinião, como a gente espera que o Vini seja, como a gente gostaria que o Neymar fosse, ele tem que ser exemplo. Meus filhos, meus netos, olham para um ídolo e falam, eu quero ser igual a esse cara. E eu quero que o meu filho seja um cara dissimulador, como o Neymar tentava ser, se jogando no chão, reclamando toda hora. Ou eu quero que ele seja um mimizento, com todo o meu respeito pela palavra, como o Vini Júnior. Eu acho que ele defende uma causa absolutamente justa. Entretanto, não pode exagerar em nada que você faz na vida. E eu acho que ele exagera um pouco. Ele está tirando proveito da condição de ídolo que ele tem para defender uma causa que eu acho super justo. Todos os ídolos deveriam ter uma causa justa para defender, mas o exagero é algo que leva a percepções negativas. Uma das perguntas que a nossa audiência fez, né, foi analisado o futebol, foi analisado o comportamento, que você já deu a sua opinião, que aliás também é a minha, o comportamento teve um peso bastante grande, né? Ele merecia ganhar. Foi analisada a questão, será que foi racismo? Né? Embora você não tenha falado da questão racista, você já deu logo o seu parecer que tem a ver com o comportamento, e eu também apoio isso. Com certeza não foi racismo. Não, não, na minha opinião, gente, vamos lá, eu sempre gosto de fazer uma simulação, então vou convidar vocês a participar dessa simulação comigo. Suponhamos que nós fôssemos donos de uma empresa e nós temos lá um funcionário, fazer uma analogia com o futebol,
e nós temos lá um funcionário que toda hora reclama, nada para ele está bom, sempre tem um questionamento a respeito de uma decisão, de uma atividade que você toma. Na medida do possível, ele tenta dar um gatinho aqui, uma falta que não foi, ele se joga, ou um chute que ele devia fazer, ele prefere a falta. Esse é o funcionário que você queria ter? Esse é o filho que você queria ter? Então, aí respondendo essa pergunta, o Salgueiro observou muito bem, esse amigo nosso que fez essa observação no âmbito do Várzea, é um cara muito conhecido aí do futebol, tanto de Várzea como das categorias sêniores, e ele tem uma posição obviamente diferente, que eu acho legal. Então ele fez essa pergunta para a gente: o que a gente quer, um jogador de futebol ou um padre? Eu falei: não, eu só quero um jogador de futebol que se comporte, só isso, dentro de campo e fora de campo, porque um filho meu, um neto meu, vai olhar para esse cara e falar: quero ser igual a ele, então eu quero que o meu filho e o meu neto sejam bons jogadores, etc., mas educados, respeitadores, honestos. E muitas vezes esse pessoal não transmite. Por que o Messi e o Cristiano Ronaldo ganharam tantas vezes? Porque eles são exemplo dentro de campo e fora de campo. Aí você fala assim: ah, não, se eles fossem bad boys, eles também ganhariam. Será? Se um bad boy ganhasse, o Neymar já tinha sido eleito. Outros, um que está vindo na mesma balada, que tem toda a chance de ser, a gente falou disso fora das câmeras, é o Mbappé, da França. Estava na França, armou todo um circo no PSG, saiu, veio para o Real Madrid, ali ele vem alguns jogos amargando o banco, perdeu 2 pênaltis recentemente, tem tido seu comportamento extracampo questionado, vai ser outro que vai ter 15 anos de carreira, que se ele não mudar, nunca vai ser. E se a gente fizer um paralelo com o mundo corporativo, nós vamos observar várias situações que também são muito parecidas. Tanto você, Wilson, como eu, nas nossas experiências no mundo corporativo, a gente vivenciou histórias assim. Por exemplo, você tem lá um profissional, um colaborador muito técnico, muito intelectual, inteligente. O cara traz números, traz resultados, e a empresa conserva esse colaborador por conta mesmo desse lado técnico dele que é bom. Mas a gente já conheceu casos que, ao longo do tempo, esse profissional começa a ter um comportamento manipulador, né? Fazer um jogo que sempre traga para o interesse dele, oportunista, e cria um ambiente muito tóxico. E nessa hora você vai ver que ele começa a trazer muito mais problemas para a empresa do que soluções. E a empresa, mesmo que demore para tomar uma atitude, chega uma hora que ela fala: puta, eu não quero um profissional aqui que intoxique o bom ambiente da minha empresa. E hoje, né, a intenção de você formar um bom ambiente, ele é muito importante nas empresas, né? E no futebol, assim como, vamos falar assim, na sociedade, hoje se vê muito esse lado do bom relacionamento, de uma pessoa que é uma referência positiva, e não só aquele indivíduo que é o bad boy, ele é bom naquilo que ele faz, mas ele passa a ser uma referência muito negativa. O que você poderia acrescentar dentro disso que a gente está falando, fazendo um comparativo no mundo corporativo? Não, eu vou até fazer uma referência a um episódio anterior que a gente até já divulgou, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, onde a gente fala da importância do grupo, da formação de um grupo, tanto no ambiente do futebol como no ambiente corporativo. E de como os grupos, eu recordo de ter visto, eu mesmo falei isso, e como aquelas empresas e times que têm a possibilidade de construir um grupo, como eles se dão melhor do que aqueles que trabalham com um time dividido, com um time competitivo, a ponto de um passar a perna no outro. Nós já tratamos até sobre isso, e esse que a gente está falando aqui agora nos remete exatamente ao mesmo ponto. Então, por exemplo, eu li recentemente um artigo que realmente me surpreendeu sobremaneira, que fala do meu time, que é o Corinthians, que, aliás, hein, gente, que virada que a gente deu, hein? Para quem estiver aí, pode aplaudir que a gente merece, tá? Mas, independente disso, coincide com a chegada, por incrível que pareça, do Memphis Depay. E esse artigo que eu li fala exatamente o que a gente está abordando aqui. O artigo diz o seguinte: nós todos falamos do Memphis Depay dentro do campo de futebol, do campo de jogo. Quantas assistências ele deu, quantos gols ele fez, se ele correu, se ele não correu. Entretanto, esse artigo me trouxe à luz um negócio muito interessante. Disse: o grande benefício do Depay foi fora de campo.
Ele é um cara, a estrela que ele é, o valor que ele tem, o valor que se paga para ele, a seleção holandesa, segunda maior artilheiro da Holanda, que aqui no Brasil é o mais disciplinado do elenco. Chega sempre no horário quando não chega antes, é o que mais treina e é o que mais influencia todos. Aí você pega, com todo o meu respeito, aquele pé rapado que está vindo da base, que ganha 10 mil reais por mês, e vê o maior ídolo, aquele cara, pô, o cara ganha 3 milhões, e o cara chega na hora, o cara treina pra caramba, o cara bate falta, o cara corre, pô, eu tenho que correr também. Então, para vocês que estão nos assistindo, se tiverem essa memória, e eu me dei a esse trabalho, faça uma retrospectiva e você vai perceber que o time do Corinthians teve uma mudança de comportamento, o técnico é o mesmo, os colegas são os mesmos, teve uma mudança de comportamento dentro de campo, e esse artigo é que me alertou para isso. E foi o quê? Além do futebol, além da qualidade, comportamental. Você vê como é importante o comportamento. A gente vai girar um tempo falando da questão comportamental, porque ela é importantíssima. No meu modo de ver, nos dois segmentos, futebol e corporativo. Mundo corporativo. Então, comparando novamente, o Rodri foi o ganhador da Bola de Ouro. Né? Agora, quando a gente analisa o Rodri, em termos de jogador de bola, é um jogador clássico, né? Não dá para comparar com o Vini, porque são características diferentes. Quem joga melhor depende da situação, a função, né? Tem posições que você não compara. Os dois são bons. Mas vamos analisar o comportamento do Rodri. Você nunca viu ele envolvido em polêmicas, assim, que você fala, pô, tá sendo falado aí um monte de coisa sobre ele, ele está aprontando, ele está tendo um comportamento lá no jogo estranho, né? Tem até aquela questão interessante que mostra um episódio do Vini lá no escanteio, né? E o adversário pega a bola, dá na mão dele, e ele de uma maneira irônica, desprezível, joga a bola no chão assim, menosprezando o adversário que deu a bola na mão dele. E fizeram uma comparação com o Modric. O Modric simplesmente recebeu uma bola lá no escanteio do parceiro, do adversário, ele pega a bola, põe no escanteio, abraça o adversário. Quer dizer, só comparativamente nesse lance já dá para perceber que o comportamento começa a criar na plateia, no público, até naquelas pessoas que admiram ele, um sentimento de ojeriza. Pô, mas que estranho, por que ele é assim arrogante? Como você vê isso? Não, eu vou usar a mesma frase que eu usei no começo. Se ele fosse seu filho, e o seu filho fizesse isso dentro da sua casa, você iria repreendê-lo ou aplaudi-lo? Você iria repreendê-lo. Isso é uma clara falta de educação. E aqui eu sou tão radical com relação a isso, eu sou radical a respeito de poucas coisas, mas eu acho que educação básica é uma coisa fundamental no ser humano. É a partir daí que os bem-sucedidos, os mal-sucedidos, que ganham dinheiro, que não ganham dinheiro, tudo começa da tua educação de base. Você pode ter tido fases onde você foi mais rebelde, todos nós, na juventude, adrenalina, mas na essência, se você é um cara que tem uma educação, e eu não estou chamando de educação o cara que estudou na FGV, fez MBA em Harvard, não, estou falando de educação básica. Bom dia, boa tarde, senhor, senhora. Quando eu era moleque, se eu não chamasse um mais idoso de senhor, eu tomava um tapa na boca. Então, na segunda vez falar você, nunca mais, até hoje, eu chamo os mais velhos de senhor. O duro é que eu estou ficando velho, cada vez mais tem menos velho para chamar de senhor. Mas eu ainda chamo de senhor, é fruto da vida. Mas aí, dentro desse radicalismo que eu estou comentando, eu me atrevo a dizer, e fiquem todos à vontade de discordar de mim, mas hoje o futebol brasileiro se encontra no estágio em que se encontra, porque eu acho que existe uma carência de educação básica generalizada nessa rapaziada que vem das bases. Não estou aqui dando nenhum time específico. Toda a garotada que vem da base, todos os times profissionais de primeira linha, pegam garotos de 13, 14 anos, já começam a paparicar, onde os moleques mal sabem escrever direito. Então o moleque cresce num ambiente onde ele já é mega protegido, aí se torna pessoa ingrata. Eu vou evitar de soltar, apesar da vontade de falar nomes, eu vou evitar falar nomes para não criar mais a polêmica, mas eu acho que o futebol brasileiro... Eu vou citar um jogo, por exemplo. Ontem,
Não sei quem teve oportunidade, isso aqui vai vir ao ar um outro momento, mas hoje nós estamos falando no dia subsequente do jogo São Paulo e Juventude. Quem teve oportunidade de assistir esse jogo, se não assistiu, bota lá no YouTube. Faz tempo que eu não via um jogo onde os caras não deixaram o juiz apitar. Até lateral, o cara do Juventude reclamava, o do São Paulo ela reclamava de novo. O outro bateu um vento no rosto dele, deu 2 piruetas, botou a mão na cara, a câmera filmou ele ali, viu que não deu ibope, o juiz não veio, ninguém veio, ele levantou como se nada tivesse acontecido. Falta de educação básica. Vê se na Europa eles fazem isso. Vê se os juízes admitem isso na Europa. E você sabe que quando o comportamento não é levado em consideração, vamos dizer que isso é apoiado, né? Cada vez mais a base, os jovens que estão lá Acho que é legal. olhando aquilo, pô, que legal. Então você começa a Vou imitar, fazer né? também. Vou imitar. Isso. Pô, o cara leva Isso. lá um trancozinho, ele já cai, já dá um monte de pirueta. Perfeito. Então a referência comportamental ela acaba sendo importante até para a gente formar novos jogadores, para não chegar lá fora e passar vergonha, né? Que é o que a gente tem passado, infelizmente, nos últimos anos. Sim, como porque senão não vai seleção. ter espaço lá fora. Não. Vou voltar lá na origem da nossa discussão. O comportamento e a qualidade de futebol e a tua performance têm que andar juntos, no meu modo de ver, tanto no mundo corporativo como no futebol. Motivo pelo qual a gente não tem. Aí, agora há pouco, fora das câmeras, a gente estava conversando. Se vocês pegarem os brasileiros que foram eleitos o melhor do mundo, Ronaldinho, depois ele virou problema comportamental, mas durante o período, o fenômeno, não teve. Kaká, Rivaldo, aí você fala assim, mas teve o Romário. Romário, de fato, foi um bad boy que se deu bem. 1 em 6 ou 7. Né? De lá para cá mudou muito. Mas a sociedade mudou de lá para cá. Aí você fala, Ronaldinho Gaúcho. Hoje ele é tido como bad boy, mas na época ele era disciplinado, nunca faltou em treino, sempre jogou bem, dava as entrevistas corretamente. É só isso. São os ídolos que os nossos filhos vão se espelhar. Gostaria que eles tivessem aquilo que eu queria que meu filho fosse. Educação básica, respeito. E muitos dos que estão por aí hoje não têm. E por isso que o Brasil não ganha nada tanto tempo. Se a gente resumir essa questão do Vini não ter ganho, o Rodri ter ganho, não estamos só comparando o futebol um do outro, porque os dois são muito bons de bola, em situações diferentes. Na sua opinião, o Rodri ganhou merecidamente, juntando todos os componentes que hoje é unânime que as pessoas começam a enxergar como importantes. Você não pode ser só um ídolo, tecnicamente falando, e uma referência negativa que acaba passando até um certo incômodo para quem está assistindo um jogo e vendo aquela arrogância, aquela postura arrogante. Eu acho que o futebol, Wilson, não sei como que você enxerga, dos últimos anos para cá, como ele foi supervalorizado, né? Se você voltar lá no tempo de um Rivelino, de um Pelé, quais eram os salários, né? Hoje, qualquer jogador de base que está subindo aí é 100 mil reais. Um menino aí de 9, 10 anos, que está no sub-10, sub-9, né? O time já pega aquele menino, pega a família, já começa a bancar aquela família. Isso antigamente não era possível. Então, eu acho que o futebol foi super valorizado e financeiramente ele movimenta muito dinheiro. E é óbvio que esse movimento de muito dinheiro faz com que as pessoas envolvidas no futebol, os meninos, os moleques, começam a se ver como ídolos. Claro, muito cedo. Pô, eu muito quero logo cedo ir lá para a Europa, quero jogar lá. E eles não estão sendo, pelo menos no Brasil, a gente observa, que não estão sendo preparados psicologicamente, né, que aí é a minha área, por isso que eu gosto de pontuar isso, porque ele vai enfrentar situações que ele ainda é imaturo para lidar. Imagine, muito dinheiro, né, fama, o ego inflado, né, ele já começa a fazer tatuagem, já começa a dar autógrafo para todo lado. Então isso paga sobe a conta na do cabeça. camarote para toda a Para todo rapaziada. mundo. Isso sobe na cabeça demais. Então eu acho, na minha visão, Wilson, é que precisamos dar um preparo maior psicológico para essa base, né? E o mundo adulto também, continuar, não é só na base, não. Porque quando ele chegar no mundo adulto, ele pode ter outros vícios.
Então, o quanto você é a favor da gente trabalhar o lado psicológico comportamental, desde a base até o futebol adulto, para começar a dar essa cultura que falta, esse comportamento. Bom, aqui eu faço um desafio, eu não tenho essa resposta, então é apenas um desafio para quem está nos vendo, até mesmo para você, quantos clubes de primeira linha no Brasil têm atenção psicológica para as suas bases? Eu não tenho essa resposta. A gente anda por aí, milita por aí, fala com muita gente. Eu me atrevo a dizer que quase nenhum. Eu nunca ouvi falar. Eu já ouvi falar de alguns clubes que têm psicólogos para os times principais e para aqueles casos que têm uma carência maior. Na base, nunca vi falar. E se você quer criar um ser humano completo, você precisa tratar esses meninos que vão ser famosos, vão se deparar com situações difíceis, mas que para eles é fácil. É difícil para quem está no entorno, para atender uma demanda do moleque, ou para fazer aquilo que ele tem vontade, que é difícil, coisa que o filho meu, filho seu, teve que correr atrás. Eu tive que correr atrás, você teve que correr atrás. Essa rapaziada não tem que correr atrás, só tem que jogar bola. O resto tem um staff todo em volta dele, cuidando disso, mas não tem uma assessoria psicológica, que eu acho que cria essas coisas. E aí vou fazer uma analogia com o mundo corporativo, de novo. A gente tem, eu confesso para vocês que eu confundo muitas gerações, Y, Z, M, W, tem muito letra para as gerações, mas eu vou falar do que eu sei. Hoje, você pega uma rapaziada com menos de 30 anos, com todo o meu respeito aos jovens que estão nos assistindo, e que já querem ir trabalhar em lugares onde eles têm muitas demandas. Então, assim, eu só trabalho se for home office, ou eu quero ser gerente, ou eu quero ter uma assistente, ou eu preciso de um carro. Estou vendo pela tua reação que você vê a mesma coisa. É muito parecido com a turma do futebol. Então, esse pessoal teve a oportunidade de ter um estudo privilegiado, coisa que nem todo mundo tem. Então, já chega no mercado de trabalho cheio das demandas. Então, eu vou fazer uma retrospectiva. No final dos anos 90, para quem é mais velho aqui, eu trabalhava numa empresa que era fruto de um fundo de investimento americano. E era muito comum naquela época, foi a chamada primeira bolha da internet. Época que surgiu Star Media, Submarino, muitos que estão nos assistindo talvez não vão lembrar disso. E eu tive a oportunidade de me reunir, não foi uma nem duas vezes, foram várias vezes, com garotada de 25 a 30 anos, ou vou dizer, abaixo de 35 anos, e na época, hoje não se faz mais isso, mas na época se trocava cartão de visita, né? Então eu recebia os cartões. Aí recebi o cartão de visita lá, 3 garotos, de idade para ser meus filhos, era CEO, CFO e COO, com 25 anos. Para quem não sabe, é tipo assim, o diretor operacional, o diretor financeiro e o presidente. Porque tiveram alguma ideia brilhante, até hoje ainda tem muito disso. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, até mesmo para os jovens, será que uma pessoa, seja ela quem for, com menos de 30 anos, já teve experiência suficiente na vida para ocupar uma cadeira tão relevante como essa? Para ocupar uma cadeira de uma empresa que tenha 100 funcionários, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, para ser responsável por todas essas famílias? Será que sim? Até acredito, tudo no mundo tem a sua exceção, 1 ou 2 de 100 talvez tenha tido, mas na média não é normal. Você precisa de bagagem, precisa criar casca, tanto no futebol como no mundo corporativo. E hoje eu vejo, rapaziada, já vi muita gente trocar de empresa, embora de empresa, porque ele achava que já estava na hora de ser gerente, de ser diretor, e a empresa não pensava da mesma forma. Falei, então vou embora. E vai embora. E é muito parecido o que a gente vê hoje no mundo do futebol. Essas estrelas emergentes que são muito precoces, com esse pessoal que também se entende precoce no mundo corporativo. Entretanto, no meu modo de ver, sentado aqui em cima dos 66 anos de vida que eu tenho, nada como a experiência real na vida, seja no futebol, seja no mundo corporativo, para você se tornar um ser humano, um profissional e um jogador mais completo. E eu acho que carece isso. O pessoal está com muita pressa, está saindo. O Hendrick saiu daqui com 18, o Estevão está saindo daqui, o Wesley do Corinthians saiu daqui. O Wesley está jogando, acho que na Arábia, se não me engano, não fez um gol até agora. Estava tendo essa conversa com meu filho ontem. E saiu daqui por um dinheirão. É difícil, não está preparado para essa mudança. O Hendrick está lá, não consegue jogar. Está no banco, já estão especulando de mandar ele para um time B do Real Madrid. Então, é cedo.
as pessoas precisam ganhar um pouco mais de casca para poder reivindicar coisas melhores. Me desculpem os que discordam e fiquem à vontade de discordar. O interessante é que esse exemplo que você deu, né? Por isso que a Europa é muito comum quando sai um jogador jovem daqui que está estourando no time que ele joga aqui, aí um time europeu compra, ele vai para lá e a gente acha estranho no começo, pô, ele está lá no banco, aqui ele arrebentava, artilheiro. E lá ele está no banco, a gente achava aquilo até injusto, né? Mas veja como não é. A cultura é outra, eles já analisam a questão adaptação. Esse menino aqui é jovem, tem um talento enorme, mas vamos dar uma preparação para ele. Então ele fica lá, reserva, amarga a reserva muitas vezes nem entra. Aquele Vai para outro o time rapaz, B. o centroavante, que era do Atlético Paranaense, chegou na seleção, como ele chamava o menino? Bom, Sei, o centroavante bom, tá lá fora, não consegue. O Barcelona, ele foi para o Barcelona, Sim. já... Como? Vitor Roque. Muito obrigado, Vitor audiência. Roque. Obrigado, público. Vitor Roque. Não consegue espaço. Já estão especulando ele voltar. Ele não tem nem 20 anos de idade. Isso aconteceu com vários jogadores. Então, na minha visão, essa preparação psicológica comportamental, ela vai dar uma base melhor para a adaptação. Porque a adaptação ela vai ser inevitável. Você sai de um lugar que você se sente familiar, seu país, sua casa, viveu sempre aqui. Aí você vai para a Europa. Lá você é mais um, você é estranho, você se acha estranho, até você se encaixar naquele ambiente, você não está com autoconfiança. Esse processo é um processo gradativo de ganhar autoconfiança. Não, e eu vou te dar um exemplo, eu posso, não no futebol, no mundo corporativo, em 1984 eu fui enviado para treinar nos Estados Unidos. E eu tinha estudado inglês aqui no Brasil, por 2 anos, no seu LEP, que era um dos melhores cursos que tinha na época. Saí daqui crente que eu estava falando como ninguém. Quando eu chego lá, eu vejo que o mundo não é exatamente assim. Eu me vi no quarto de um hotel sozinho, várias noites, chorando, sozinho, porque eu não entendia o que as pessoas falavam comigo. E às vezes ia pior, quando eu ia num barzinho, que alguém era gentil de me convidar, e todo mundo falando coisa e dando risada, aí você tinha a impressão que eles estavam falando da gente, estavam dando risada da gente. Era muito frustrante. Então eu costumo dizer, primeira preparação que eu daria se eu tivesse alguma responsabilidade sobre isso, é aprender o mínimo do idioma de onde você está indo, para você poder interagir, para você poder conversar, para você se adaptar mais rápido. Eu pergunto para você, quantas vezes vocês viram um jogador brasileiro sair daqui para qualquer lugar do mundo já falando o idioma do local? Muitos deles, os mais espertos, voltam falando. Sabe da importância de aprender. A maioria faz com tradutor, fala português e o ônus de entender é da outra parte. Então a adaptação já começa daí. E o que vai te trazer isso? Experiência, bagagem, né? Coisa que o jovem vai adquirir, mas não tão cedo. E é isso que a gente está falando aqui. De novo, a coisa do comportamento versus o desempenho técnico. O desempenho técnico, eu acho que ainda o brasileiro é o melhor do mundo. Eu acho que a gente tem jogadores, revela jogadores que poucos países do mundo revelam. Talento de nascença, sabe? Talento original. Mas que vai ser trabalhado. Hoje o mundo é assim, o futebol é assim. O talento original, tipo um Garrincha, um Pelé, um Rivelino, eles não foram lapidados. Hoje em dia, o jogador, todos são lapidados, mesmo os que vêm com talento. Muitos deles tiram o talento de jogadores. Nós tivemos gente que foi para fora do país, que jogava muito aqui, lá não consegue jogar, por quê? Querem mudar o cara, querem jogar massa corporal do indivíduo, e o indivíduo é ligeiro porque ele é levinho. Aí chega lá, a primeira coisa, querem dar bomba para o cara crescer. Então, é um mundo diferente, tem que ser adaptado. Entretanto, para a gente até chegar no finalmente nosso, ainda acho que o comportamento e o desempenho técnico têm que andar juntos. Os dois sozinhos não te levam a lugar nenhum. Até porque o futebol no mundo foi se transformando, né? Antes você tinha lá aquele indivíduo com talento nato, né? O Garrincha mesmo, né? Que ele não, para ele todo o marcador dele chamava João, né? Isso. Tinha até essa máxima aí que dizia isso, né? É mais um João. Driblava todo mundo. Hoje o futebol ele se acrescentou de vários outros ingredientes importantes. Então, força física, né? Tática. Antigamente a gente tinha lá até a formação num time, era tradicional, né? Os zagueiros, zagueiro central, 4 zagueiros, né? 2 laterais. Isso. Hoje Todo já mundo são era mais igual. alas, né?
No meio de campo tem o volante, o meia-direita e o meia-esquerda, né? Centroavante, ponta direita e ponta esquerda. Não, se você Isso me era o permitir, tradicional. eu vou mais longe. Recentemente eu vi uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo na televisão. Não que eu seja fã dele, acho que não tem nenhum diferencial. Entretanto, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: antigamente, você pegava a molecada da base e incentivava o moleque, vai para cima dele, dribla ele. Hoje, a maioria dos técnicos de base querem que ele toque a bola. E se você pegar um moleque que dribla muito, é chamado de fominha, tiram ele do time. Na base. Então os moleques já vêm subindo, perdendo qualidade, porque o futebol atual quer que ele obedeça uma regra ou uma estratégia pré-determinada. Então está dando muito pouco espaço para o talento natural. Ouvi isso da boca do Vanderlei Luxemburgo, imagina. Mas você concorda que essa adaptação ela vai ser necessária? Porque quando os times no mundo começaram a se desenvolver mais taticamente, né, todo mundo começou a ficar esperto no futebol. A gente usa até uma expressão assim, não tem mais bobo, não é? Aquele timeco que tomava um monte, hoje em dia não. Hoje ele já cria dificuldade. Então essa adaptação ela é necessária. Vai ter que ter mais conjunto, menos individualismo, né? Porque os outros times já sabem marcar isso também. Dobra a marcação. Né? Então muita coisa mudou no futebol. E essa adaptação ela vem desde a parte comportamental, educação no sentido comportamento, psicológico, emocional, no sentido de adaptação mesmo. Né? Você tem que ter a visão coletiva, tem que ter a visão que você é um ídolo, é uma referência, as pessoas vão olhar em você defeito ou qualidade. Você vai lembrar, há uns 2 anos atrás, nós fomos disputar um campeonato na Espanha, em Lloret de Mar. Sim. E lá nós ficamos num hotel que dava vista para um campo de futebol society. A cidade de Lloret de Mar, pelo que falaram na época, tinha acho que 40 mil habitantes. A quantidade de molecada que estava lá treinando era uma coisa impressionante. Eu me deliciei sentado na varanda do meu quarto. Todos os dias nós fazíamos isso. Todos nós, você está vendo. Olhando como eles treinavam aqueles moleques. Gente, é absolutamente impressionante. A educação já começava lá. A disciplina tática. A disciplina tática e a disciplina. Não, antes disso, a disciplina de ser humano. A educação básica do ser humano. Lá o técnico dava, o cara mandava esperar, esperava. Eu tive a oportunidade de ver um moleque que tentou crescer um pouquinho, o técnico falou, pode sair. Pode sair. O moleque tentou crescer, pode sair. Então, assim, eles já vêm de uma estrutura de base diferenciada da nossa. A disciplina é prioridade. Na minha opinião. E eu concordo com a estrutura deles. Só acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que aproveitamento de qualidades individuais, como a do Estevão do Palmeiras, o Estevão acho que tem mais qualidade que o Endrick tinha, é uma judiação você não incentivar esse menino a ir para cima dos caras. Ele passa de laterais com uma facilidade fantástica. Então não deveríamos abortar isso do menino. Eu acho que nem vai ser abortado. Também acho que não. Mas corre-se o risco de ele ser enquadrado numa estratégia absolutamente pré-determinada que ele não fica com espaço. Porque se você voltar no tempo, o Ronaldo Fenômeno, o Gaúcho... são habilidades naturais. Esses jogadores, pô, eles aumentaram a força, né, e a habilidade junto e fizeram chover lá. Fizeram chover. Agora, para a gente finalizar, a gente vai ter aí agora o prêmio The Best, né? Uhum. E aí tem alguns nomes. Tem 11 nomes, eu vou citar só alguns, né? O Vini Júnior, de novo, está concorrendo, o Messi novamente, né? O eterno Messi. O Lamine Yamal, que é um menino novo aí que está surgindo com tem 17 anos, potencial, né? um potencial enorme. O Mbappé também, o Haaland, dentre esses 11. Né? Vocês acham, vocês plateia, você Wilson, que o Vini pode ganhar esse prêmio agora, porque ele não ganhou na Bola de Ouro? Será que ele pode ganhar esse? Olha, mais do que os nomes que estão aí, eu vou falar de um nome que não está aí, que esteve em todas as listas dos últimos 15 anos, eu acho, que é o Cristiano Ronaldo. Curiosamente, o cara é artilheiro lá onde ele está, ele optou por ir numa liga menos competitiva e, com isso, ele foi excluído dessa lista. E ele tem um aspecto comportamental e técnico completos, tanto que ele foi eleito várias vezes e estava nessa lista várias vezes. O que você está me perguntando é uma resposta difícil, porque depois vai ficar gravado, vão me cobrar lá na frente, né?
mas eu não posso ser incoerente com o que eu vinha falando até agora. Se eu acredito naquilo que eu falei, e se eu acho que o comportamento e a tática e a técnica têm que andar juntos, não vejo chances do Vini Júnior ganhar esse prêmio. Se ganhar, para mim vai ser uma surpresa. Mas nesse exato momento, não acho que ele preenche todos os requisitos para ser um ídolo e para ser um líder, mesmo no The Best. E se analisar esses 11 nomes, realmente a concorrência aí vai ser muito pior, viu? Tem caras completos. Que em termos de comportamento e tecnicamente estão muito bem. Então, e corremos o risco de dar Messi de novo. Eu também penso que o Vini não ganha também esse ano. Mas fica aí a dica para vocês da audiência de mandarem aí os comentários quem verdade. vocês acham que vai ganhar esse prêmio. É isso, Wilson. Podemos encerrar o nosso episódio hoje? Salgueiro, um prazer enorme estar com você mais uma vez. Aos amigos que estão aqui nos acompanhando, muito obrigado por estarem conosco até agora. Sigam a gente nas redes sociais, mandem mensagem para a gente, tragam assuntos para que a gente discuta aqui e volto a insistir, encerrando, nenhum momento nós queremos ser dono da verdade. Se pudermos gerar essa provocação e essa provocação for um momento de lazer para você discutir aí em casa, nós vamos ficar muito felizes. Obrigado pela audiência, Salgueiro, um abraço. Obrigado. Público geral, gente que está nos prestigiando já faz um tempo, curta esse nosso Várzea, comente tudo que vocês acharem, sugerindo, criticando e compartilhe.